Pronto. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é João Vitor Paiva. Atualmente eu sou monitor do GEDMIN e ao meu lado, nesse semestre, organizando também, junto na monitoria, eu tenho a Fabiane Souza e a Carolina Sagula. A gente está conduzindo, então, o único grupo de estudos de direito minerário do Brasil, vinculado ao UFMG. E nessa reunião a gente vai tratar sobre os métodos alternativos de solução de conflitos no âmbito da mineração. A gente vai falar sobre perspectivas sobre a arbitragem, a conciliação e a mediação. E para poder auxiliar a gente nesse papo, a gente convidou dois professores, o Leandro Rigueira Renault e a Maria Fernanda Salcedo Repolês. Eu vou fazer uma breve introdução do currículo deles, e depois a gente vai partir, então, para as exposições. O professor Leandro, ele atua como árbitro há mais de 20 anos, ele é mediador de conflitos com certificado avançado pelo ICFML e pelo IMI, ele é professor de Direito Empresarial e de estágio supervisionado em mediação pela PUC Minas, coordenador de cursos de pós-graduação Lato Sensu em Direito de Empresa e de Mediação de Conflitos do IEC da PUC Minas, doutor pela Universidade de Versalhes, na França, mestre pela PUC Minas, bacharel pela Faculdade de Direito Milton Campos e membro do Conselho Deliberativo da CAMARB e da CBAR e coordenador do Núcleo de Estudos Empresariais da PUC. A Maria Fernanda, ela é professora associada da Faculdade de Direito da UFMG, coordenadora do programa Polos de Cidadania e da plataforma Áparo, que é uma plataforma aberta de atenção em direitos humanos que reúne projetos e ações de extensão, ensino e pesquisa social aplicada, em diálogo com pessoas, famílias e comunidades em condições de vulnerabilidade e riscos decorrentes de desastres e conflitos urbanos socioambientais. Bom, como a gente tinha conversado, então, o professor Leandro ele vai dar início e ele vai começar algumas exposições sobre a perspectiva da arbitragem e, ao final, a Maria Fernanda ela vai contribuir com as questões de mediação e conciliação. Então, professores, sintam-se à vontade para poder começar. Obrigado, é isso. Bom, obrigado aí pela apresentação, João Vitor, obrigado pelo convite também, Fabiane, e todos os demais aí do GEDMIN, né? E eu não sabia que era o único de direito minerário do Brasil. Parabéns, então, excelente iniciativa e fico feliz de poder dar alguma contribuição para vocês, né? E tenho que agradecer vocês principalmente por terem, depois de anos, me dado a oportunidade de rever a querida professora e colega Maria Fernanda. Eu acho que já deve ter uns bons 10 anos ou mais, porque foi antes de eu ir para o meu doutorado na França. Aí eu tive o prazer de, quando eu era coordenador na Novos Horizontes, trazer a Maria Fernanda para o corpo docente, e depois eu sempre acompanhei o trabalho dela, uma profissional de altíssimo nível, uma pesquisadora, professora fantástica. Então, fico muito feliz de dividir e também de saber que a vida profissional te levou para o caminho aí da mediação, da conciliação, que são temas que eu adoro e que há mais de 20 anos eu tenho dedicado a minha carreira, os meus estudos, para poder ajudar a desenvolver essa consciência, né, no nosso país, que é um país que todo ano, todo semestre, despeja aí toneladas de advogados de contencioso no mercado e que parece que passam 5 anos só aprendendo a fazer isso, né? Parece que o curso de Direito não ensina ninguém a fazer diferente. E eu acho que a gente, ao longo desses mais de 20 anos, a gente evoluiu muito. Hoje, a maioria dos cursos já tem contemplado esses temas para as mais diversas áreas de disputas, né? Do direito de família ao direito minerário. Então, você tem aí as discussões sobre a possibilidade de se evitar a judicialização, de se buscar outros mecanismos mais adequados para poder ajudar as pessoas a resolverem o que elas precisam em qualquer âmbito, seja no âmbito privado, seja no âmbito público, ou seja, a gente não tem mais aquela dificuldade de compreender que não só os particulares, como a própria administração pública, podem e devem buscar formas mais adequadas de resolver as suas disputas. E eu agradeço, né, então, o convite, e sobretudo porque eu gosto muito de ter essas oportunidades, sobretudo em grupos como o de vocês, que o foco não é esse, né? Poder trazer para vocês que às vezes estão aí se dedicando a estudos sobre o direito material, a estudos sobre uma determinada área, mas conseguem perceber a importância de se repensar
a maneira de lidar com essas questões, né? Ou seja, não importa o método, o processo que a gente utiliza, a gente precisa do direito material, né? Porque é isso que, no final das contas, vai ser discutido, vai ser debatido e que precisa ser decidido. Mas saber escolher o método que vai se encaixar melhor para cada situação é fundamental. Isso vai fazer diferença de vocês enquanto profissionais na carreira de vocês aí no futuro. Porque hoje, eu acho que a Maria Fernanda vai concordar comigo, é inaceitável aquele padrão de advogado conservador de antigamente que só sabe entrar cação, né? Ninguém merece advogado que fica entrando cação, né? Então, a gente tem que aprender que existem outras formas de lidar com essas questões e é importante vocês poderem abrir esse espaço aqui para essa discussão. Como me concederam aí o privilégio, ou não, né, de começar, e pelo que me informaram anteriormente, provavelmente o nosso público aqui ele é bem heterogêneo no sentido de conhecimento prévio do que a gente vai falar aqui. Maria Fernanda, eu vou fazer uma rápida introdução aqui de alguns pontos, depois na sua fala, por favor, complemente aí, sobretudo no foco que você vai dar aí mais dos métodos consensuais, né? Algumas questões que eu acho importantes a gente começar falando sobre elas, já que nós estamos falando sobre como resolver de forma adequada conflitos de natureza minerária, né? É pensar, será que eu tenho alternativas? Será que eu tenho possibilidades diferentes, caminhos diferentes que eu posso seguir diante dos conflitos que podem surgir no âmbito do direito minerário? E aí a resposta é sim, existem vários e é aconselhável que todos vocês estudem e pesquisem sobre todos esses métodos, né? A gente tem ficado no Brasil ainda, sobretudo porque nem todo mundo teve acesso a essa informação, muito ainda no arroz com feijão. 5 métodozinhos básicos lá: negociação, mediação, conciliação, arbitragem e processo judicial. Isso é o arroz com feijão do universo gigante de possibilidades que a gente tem para trabalhar quando a gente se dedica a conhecer os métodos. E quanto mais métodos eu conheço, quanto mais métodos eu me proponho a trabalhar com eles e eu me proponho a conhecer aprofundadamente, maiores são as chances de que, quando eu estiver atendendo o meu cliente, seja esse cliente uma empresa privada, uma pessoa física ou um órgão da administração pública, eu poder avaliar com maior chance de acerto qual desses caminhos eu vou orientar essa pessoa a seguir. Então, esse é um primeiro comentário que eu acho importante a gente saber. Pelo menos o arroz com feijão, vocês não podem sair da faculdade mais sem conhecer. Pelo menos o arroz com feijão, vocês têm que saber diferenciar. Não é aceitável mais alguém que confunda conciliação com mediação, ou mediação com arbitragem, ou qualquer outra coisa dentro desse bolinho aí minúsculo desses 5 métodos aí. Então, tem que começar sabendo fazer essa distinção. Então, aqui vocês me pediram para eu colocar o foco principalmente na arbitragem. Então, eu vou dedicar os meus próximos minutos a falar sobre arbitragem. Então, nós estamos falando aqui, né, no meu espaço sobre um grupo de métodos que são os métodos contenciosos, que é o caso da arbitragem do processo judicial dentro desse nosso arroz com feijão básico aqui. A Maria Fernanda, na fala dela, ela vai jogar o olhar dela para os métodos consensuais, né? Então, quando a gente fala de negociação direta, quando a gente fala de mediação, quando a gente fala de conciliação, a gente está falando de métodos consensuais. Cada um com suas especificidades, com a sua maneira diferente de abordagem, com suas técnicas, com sua metodologia, mas são métodos consensuais. Então, eu não vou concentrar, porque a Maria Fernanda já vai fazer isso, meu olhar em cima desses métodos. Mas é importante conhecê-los e saber distinguir, né? Então, a gente está olhando para aquilo que a gente chama de heterocomposição aqui. A autocomposição eu deixo lá com a Maria Fernanda. Então, dentro desse campo da autocomposição, a gente tem aí 2 caminhos a avaliar, que é o caminho tradicional, que a gente já está mais ou menos doutrinado e treinado e repetidamente falam na nossa cabeça que é o caminho que a gente tem que seguir, que é o do judiciário, para utilizar o contencioso judicial. Mas existe o outro, que tem ganhado cada vez mais força e cada vez mais espaço no Brasil, sobretudo a partir de 1996, que foi o ano
que a gente foi presenteado com a nossa lei brasileira de arbitragem, que é a Lei 9.307. Então, de 1996, que foi o ano da lei de arbitragem, para agora, a gente caminhou muito. A arbitragem evoluiu muito nesses mais de 20 anos aí. O que a gente tinha antes era previsões legais, eram casos isolados, né? Principalmente pensava-se na arbitragem para questões de comércio internacional, relações entre países, seja de direito internacional público ou privado, mas principalmente no âmbito internacional, apesar do que, na prática, a gente tem notícias de casos isolados aqui no Brasil, inclusive envolvendo a administração pública. Um dos casos mais clássicos que a gente tem da arbitragem envolvendo a administração pública é da década de 40, que é o caso das organizações Laje, que é ali por volta assim, no miolinho da Segunda Guerra, a gente teve um caso de arbitragem clássico aqui, inclusive com decisões aí, julgados da década de 70 do judiciário, validando o uso da arbitragem envolvendo a administração pública. Então, existia arbitragem no Brasil antes? Sim, sempre existiu. Se a gente olhar desde as ordenações filipinas, Constituição de 1824, ou seja, praticamente toda a nossa legislação, ela tinha essa menção à arbitragem. Se vocês quiserem ir mais longe lá nas aulas de direito romano, de teoria geral do processo, vocês vão lembrar que já tinha algo que se assemelhava, talvez, que era o embrião da arbitragem, muito antes até do que a gente pensar no Poder Judiciário. Então, não tem nada de novo. O que tem de novo e que fez a arbitragem ganhar espaço nesses últimos anos? Né, nesses últimos 20 e poucos anos aí, foram algumas inovações e uma vontade, tanto do meio empresarial quanto do meio político, de fazer com que a arbitragem se tornasse uma realidade. Então, houve foi uma junção de vontades ali, uma junção de esforços em prol desse mecanismo. E acabou que, quando veio esse esforço pela arbitragem deu certo, algumas iniciativas que já vinham aí desde a década de 70, desde a década de 80, em prol da própria conciliação e da mediação, que a Maria Fernanda vai tratar daqui a pouco, acabaram também ganhando força. Quando você lança o holofote em cima de um método que é uma alternativa ao judiciário, você começa a ver que tem outros além daquele. Foi o que aconteceu. Então, quando em 96 veio a lei de arbitragem e ela veio e mudou o cenário da arbitragem no Brasil e tornou a arbitragem uma realidade, isso acabou dando força também para esses métodos. Tanto é que hoje a mediação e a conciliação também têm ganhado cada vez mais espaço, cada vez mais força no Brasil, como uma consequência indireta desse movimento da arbitragem lá da década de 90. Então, assim, tem todo um movimento que começou ali, mas que não é ali que começa. Isso é importante que vocês entendam. Já é anterior, mas que se consolidou ali. E aí a arbitragem ela veio crescendo de 96 para cá muito timidamente. Sobretudo, tendo que enfrentar muitas barreiras. No começo, tinha muita barreira, muita resistência. Ministério Público era contra, OAB era contra, magistratura era contra, todo mundo era contra. Ninguém queria saber desse negócio de arbitragem, isso é picaretagem, não sei mais o quê, não sei mais o quê. E aí, tanto fizeram que teve, inclusive, uma ação no STJ, se não me engano, não, mentira, era no STF na época ainda, discutindo a constitucionalidade de vários artigos da lei de arbitragem, que só foi resolvida em 2001. Então, veio a Lei 96, todo mundo se empolgou, pronto, agora vai começar a ter arbitragem, vamos fazer, vamos acontecer. Aí veio esse balde de água fria. Então, de 96 até 2001, a arbitragem ela começou a fazer seus movimentos, começou a ter um impulso, mas ela meio que deu sabe aquele suspiro? Todo mundo parou de respirar, vamos esperar para ver o que vai acontecer lá no judiciário, o que eles vão decidir. Então, assim, você tem um movimento 96, 98, finalzinho da década de 90 aí, com a criação de várias câmaras. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a Camarb, que hoje é uma das principais câmaras que a gente tem hoje no Brasil, ela foi criada em 98. O Câncer-CBC, que é a principal, ele é da década de 70, ganhou força nessa época. A Câmara da Fiesp, dentre várias outras, foram se constituindo a partir daquele momento. Mas quando você olha os números dessas câmaras, ficou tudo meio parado, meio devagar ali em banho-maria, até 2001, quando o judiciário bateu o martelo. Falou assim, ó,
tá tudo ok com essa lei, tem nada de errado, várias arbitragens, inovações são motivo de aplauso, não motivo de preocupação, e aí o que a gente teve que fazer depois é enfrentando a dificuldade cultural, e isso leva mais tempo, né? Você não muda uma cultura, uma cabeça, sobretudo no ambiente do direito, que é muito conservadora e voltada só para o judiciário, para aceitar esses outros métodos com facilidade. Então foram anos aí para a gente enfrentar essas resistências. Tanto é que hoje OAB é super favorável, não só a arbitragem, como a mediação, conciliação, Ministério Público, o Judiciário como um todo, ou seja, hoje o movimento é outro, vocês estão pegando já o filé. A gente que acompanha isso desde o início, a gente suou a camisa para fazer a coisa chegar até onde a gente está. Então, o que acontece? Então, a gente tem essa evolução da arbitragem a partir de 96 é um marco, é a lei, depois 2001 a validação da constitucionalidade da lei na sua íntegra, e aí a gente começa a ver um movimento de crescimento do uso da arbitragem. Mas a arbitragem, ela sempre foi muito vista, mesmo que não só no âmbito internacional, mas muito vista como um método indicado e utilizado para conflitos de natureza empresarial, sobretudo entre particulares, em casos de alta complexidade e de alto valor. E isso não é de todo mentira, não, porque foi assim que ela evoluiu no mundo inteiro. Mas, sobretudo nos últimos anos, algumas resistências adicionais foram sendo quebradas. Como? E aí eu estou tentando afunilar para chegar no nosso assunto. Como, por exemplo, a própria possibilidade de envolvimento da administração pública, direta e indireta, em procedimentos de arbitragem. Que, como eu tinha comentado, já existia um histórico aí da administração pública participando de arbitragem, tanto em termos de legislação, quanto em termos de casos práticos, como em termos de julgados validando isso. Mas ainda assim, a resistência sempre foi muito grande. O interesse público. Não podemos, porque lá a lei de arbitragem é muito clara, somente questões de direito patrimonial disponível. Então sempre teve muito burburinho, muita desinformação e muito medo. Sobretudo do agente público, sobretudo de quem está ali na linha de frente, morrendo de medo, porque tudo que ele fizer pode gerar uma ação de responsabilidade contra ele. Toda decisão que ele tomar pode gerar uma consequência para ele, direta ou indireta. Então a gente sempre teve muito medo em relação ao envolvimento de qualquer entidade, qualquer órgão ligado à administração pública. Mas isso ganhou espaço nas últimas discussões, vários eventos, vários artigos, vários livros, vários debates foram se desenvolvendo em torno da possibilidade da administração pública, tanto é que hoje várias câmaras relatam que o elevado número e o crescente número de casos envolvendo a administração pública como uma das partes, em arbitragens. Então, essa resistência da administração pública se envolver em arbitragem, ela foi também sendo quebrada ao longo dos anos. Legislações esparsas sobre várias áreas diferentes foram validando e foram mencionando a possibilidade e autorizando especificamente o uso da arbitragem. Apesar de muita gente entender que a própria lei de arbitragem, a Lei 9.307, já traria uma regra geral que nem precisava disso. Porque lá coloca que qualquer pessoa capaz de contratar pode utilizar arbitragem quando for direito patrimonial disponível. E a administração pública é a pessoa capaz de contratar. E tem várias questões que são discutidas no âmbito da administração pública, e eu estou morrendo de medo de não falar bobagem aqui perto da Maria Fernanda, né? Depois eu deixo ela me desmentir aqui, né? Mas tem várias questões no âmbito da administração pública que a gente pode encaixar dentro dessa ideia de direito patrimonial disponível. Né? Então, exemplos assim que depois a Maria Fernanda pode complementar. Eu não posso trazer questões de saúde pública para serem discutidas na arbitragem, mas eu posso discutir a construção de um hospital. Eu não posso discutir questões de segurança pública, mas eu posso discutir a utilização da arbitragem num contrato de parceria público-privada, numa PPP, envolvendo a construção de um presídio. Então, tem aí um campo para se trabalhar com a arbitragem. Chegando especificamente no tema de vocês, que é o direito minerário, o direito minerário, né, os conflitos de natureza minerária também são um rico campo para se utilizar
a arbitragem, mas com esses mesmos limites. Não vai ser qualquer coisa, não vai ser qualquer assunto que eu vou trazer para a arbitragem. Como provavelmente a Maria Fernanda vai falar também, não é qualquer coisa que a gente consegue simplesmente resolver numa mediação ou numa conciliação. Tem coisas que você precisa de um complemento, de um outro movimento, de um acréscimo, de alguma coisa ali, para validar, sobretudo quando a gente tem ali interesses que fogem aos interesses meramente particulares, que eu preciso de um cuidado, mas não impede o uso desses métodos. Né? Então, isso é uma informação. Né? Aí vocês trouxeram aquela questão toda que está tendo lá da regulamentação daqueles artigos da Lei 13.575, da possibilidade, né, de TACs e tudo. Aí eu acho que isso aí a gente tem um campo ali para discutir o que é assunto para se envolver dentro de uma discussão de arbitragem e o que é assunto para se discutir dentro do âmbito de uma mediação, de uma conciliação. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente entender isso. Hoje, a gente não tem na nossa legislação, especificamente de direito minerário, e aí, não sei se a Maria Fernanda identificou, mas eu até dei uma pesquisada e não localizei nada específico, né? Tratando com detalhe essa questão da arbitragem, tá? Não identifiquei nenhuma lei, nem no Código Minerário, nada que trate especificamente como que tem que ser. Então, o que a gente tem é a Lei Geral de Arbitragem, né? Qualquer regulamentação em cima disso, a gente sempre fica com receio de fazer confusão, de regulamentar o que não é. Só para dar um exemplo para vocês. A AGU tem uma tal de arbitragem que eles fazem lá dentro e que não tem nada de arbitragem. Tem absolutamente nada a ver com arbitragem. Então, quando a gente está em determinados setores, com profissionais, às vezes, são super competentes, super especialistas no direito material, mas que não entendem nada dos métodos, a gente sempre tem um risco muito grande de fazer uma bagunça, uma mistureba ali e deturpar o instituto. Né? Então, assim, e é muito comum isso acontecer, porque quando interesses políticos, às vezes, são envolvidos, eles fazem os movimentos assim de legislar ou de regulamentar sem envolver profissionais capacitados. Ao longo desses mais de 20 anos da história da arbitragem, a gente já tomou alguns sustos. O susto mais recente foi a reforma que quiseram fazer da lei de arbitragem que saiu em 2015. Aquilo começou com uma grande palhaçada de interesses políticos querendo fazer uma nova lei de arbitragem. E até hoje a gente tem esses aventureiros políticos querendo aparecer e querendo fazer graça em cima da arbitragem. E quando eles fazem isso, eles não chamam ninguém que é do ambiente da arbitragem. Esse movimento mesmo que acabou virando a reforma de 2015, só salvaram isso, que era para ser uma nova lei de arbitragem, transformaram numa reforma da lei, porque os arbitralistas todos se mobilizaram para impedir que eles destruíssem a nossa lei de 96. Então, todos esses movimentos aí, eu vi que teve lá aquela tomada de subsídio 03 de 2021. Depois eu nem, se vocês tiverem alguma notícia, eu nem vi nenhum encaminhamento posterior a isso aí. Tentei pesquisar aqui, não localizei, né? Então, existe aí, né, sempre um burburinho, um movimento de querer legislar especificamente num assunto, em outro, mas é verdade que a nossa lei de arbitragem, ela abarca todas essas áreas, ela coloca os limites macros, ela atende muito bem o que a gente precisa hoje de regulamentação para que uma arbitragem ocorra. O que às vezes tem uma discussão aí quando a gente está lidando com temas mais sensíveis, como talvez seja o direito minerário, temas que envolvam interesse público, temas que envolvam entes da administração pública, como a ANM, por exemplo, é talvez ter alguma autorização específica muito pontual, muito simples, dentro da legislação própria para atingir aquele mercado. Que, na minha opinião, eu tenho minhas dúvidas aí se é tão fundamental assim. Né? Mas então esse era um ponto que eu queria trazer para vocês, que é importante a gente sempre tomar muito cuidado com esses movimentos aí, tá? Mas hoje o que a gente tem é isso, tá? Tem até um artigo que depois deixa eu copiar aqui o link, que eu estava pesquisando ali sobre a legislação em outros países e tal. Eu achei um artigo do William Freire, que ele até menciona como que está a legislação em vários outros países, como que isso está. Deixa eu mandar para vocês aqui. Estou mandando no chat aqui, tá?
por ser do William Freire, ele é provavelmente ele já deve ter até ido aí conversar com vocês, né? Ele é uma referência no direito minerário. Então, a gente tem isso aí. E tem um artigo que eu escrevi ano passado, aí mais voltado até para o tema da Maria Fernanda, depois eu quero receber as críticas dela, e vou mandar para vocês aqui, que é falando exatamente sobre a gestão de conflitos minerários, mas aí mais voltado para essa parte aí de solução consensual, de trabalhar a relação ali entre as partes envolvidas no conflito minerário, enfim, né? Então, assim, eu falei um monte de coisa que eu acho que eu já tomei até mais tempo do que eu devia, não vou me estender muito não, e depois, se vocês quiserem alguma coisa aí, tragam as dúvidas e o que eu puder tiver ao meu alcance, eu complemento. Mas eu acho que é fundamental vocês entenderem isso. Hoje, o que a gente tem é mais do que suficiente, tá? A legislação, ela trata disso de uma forma tranquila, de uma forma completa. Agora, faltou uma coisa que eu tinha separado aqui para poder comentar com vocês. Mas como que está na prática, Leandro, aqui no Brasil, a arbitragem envolvendo questões de direito minerário, né? Eu pesquisei, eu procurei saber das principais câmaras, quais são hoje as 3 principais câmaras no Brasil. Primeiro lugar é o CAN-CCBC, o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, é o número 1 disparado, lá de São Paulo. Segundo, está a Câmara da Fiesp, a CCMA, o Centro de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Fiesp, e a terceira da Camarb daqui de Minas Gerais, tá? São as que têm um percentual maior de casos de arbitragem no Brasil. E aí, só a Camarb que eu não consegui localizar os dados, até pedi para eles, mas eles não tinham lá disponíveis com autorização para eu divulgar. E aí eu fui olhar, no caso do CAN-CCBC, deixa eu copiar o link aqui para vocês, e vou mandar aí esse relatório do CAN-CCBC. Nesse relatório do CAN-CCBC, quando eles falam do perfil dos casos, olha só, mais da metade é questão de questões societárias. Depois vem contratos de construção, junto com contratos de fornecimento, prestação de serviços, né? Aí tem ali contratos de concessão, imobiliários, etc. Mas tem um dado aqui, que é o que nos interessa, é que dentre os diversos setores de negócios, a mineração ocupa somente 1% dos casos de arbitragem lá no CAN-CCBC, que é a maior câmara que a gente tem. Aí eu fui olhar no da Fiesp, e no da Fiesp eles nem trazem especificamente os dados do direito minerário. É assim, ó, 30% matérias societárias também, depois 27% contratos empresariais em geral, 10% construção civil e energia, 10% fornecimento de bens e serviços, 7% contratos internacionais e 16% outros. Então, assim, não dá destaque para o direito minerário, tá? Então, assim, o Jardel, especificamente de direito minerário, eu não localizei nada especificamente de estudo de caso de arbitragem no direito minerário, mas com certeza, fazendo uma pesquisa aí mais detalhada, vocês vão achar teses de doutoramento, dissertações de mestrado, vocês vão achar material aí, tá? Assim, de imediato, para poder passar para vocês, eu não teria nenhum caso específico. A Maria Fernanda talvez traga, e eu sei de algumas iniciativas do Ministério Público, né, sobretudo nessa questão da mediação comunitária, né, Maria Fernanda? Mas especificamente de arbitragem, a gente não tem dados assim de destaque. Então, é um espaço ainda para ser ocupado, é um mercado para se desenvolver, mas que tem sim uma série de poréns, uma série de cuidados que a gente tem que tomar aí, tá? Mas serão esses dados aí que eu queria passar para vocês. Eu vou depois anexar aqui, mas já vou concluir esse arquivo, que é um relatório também da Fiesp que eu localizei aí. Eu vou anexar ele aqui para vocês, se eu conseguir no chat aí, senão depois eu mando para o pessoal do grupo aí por e-mail. Mas é isso. Maria Fernanda, a bola está com vocês. Depois, se tiverem mais alguma pergunta aí, estou à disposição, gente. Obrigado aí pela atenção. Espero ter atendido as expectativas, né?
Só te interrompendo um pouquinho, Maria Fernanda, eu queria agradecer também ao professor Leandro e dar um recadinho rápido que a lista de presença ela já está no chat, gente. Então, se inscrevam aí para vocês conseguirem obter o certificado ao final do semestre. É isso, eu passo a palavra para a professora Maria Fernanda. Bom, gente, boa noite a todas, a todos. Queria agradecer ao João, a Carolina, a Fabiane, em especial ao João, né, que foi quem me contactou, pelo convite para estar aqui com vocês, e dizer que também eu brinquei, né, no inicinho, assim, da nossa conversa, que eu só vim por causa do Leandro, né, quando eu vi, eu perguntei ao João, quem vai estar, né, quem vai falar junto, aí ele me passou, né, a programação, eu falei, nossa, a chance que eu tenho de ver o Leandro depois de tantos anos, né, e que a gente já trabalhou junto, como ele falou, e sempre a gente teve uma grande simpatia um pelo outro, sempre conversamos muito, então é uma satisfação rever o professor Leandro aqui também, e também estar com vocês, né, uma iniciativa que eu sei que orgulha a todos os que organizam essa iniciativa, eu acho muito legal que vocês, tão jovens, né, fazendo ainda o curso de Direito, estejam tão focados, né, profissionalmente, assim, sabendo o que vocês querem, sabendo uma área que interessa a vocês, né, e que é uma área importante, né, de se estudar, e não só terem esse foco, mas também buscarem, né, esse aperfeiçoamento profissional já desde o início, né, desde a formação. Então, acho que isso é muito louvável e eu fico muito, muito feliz, né, e ao mesmo tempo sinto um peso muito grande do ponto de vista da responsabilidade, né, do que é essa formação, e o que ela significa. Então, eu queria, a partir do olhar que eu tenho trabalhado a partir da minha pesquisa, das minhas atividades de extensão na plataforma Aporo, do Polos de Cidadania, falar para vocês desse meu lugar, assim, de grande responsabilidade, sabendo que vocês aqui que participam do grupo, em boa parte são pessoas que almejam, né, têm esse sonho, têm esse desejo de se tornarem, imagino eu, né, advogados ou profissionais, que eu sei que tem outras pessoas de outras áreas também, pelo que me falaram, né, além do direito, então, profissionais que vão trabalhar com mineração futuramente. Então, por que eu digo que isso é uma responsabilidade? Porque no âmbito que a gente trabalha, né, e as discussões sobre mediação e conciliação que eu vou fazer aqui, elas envolvem, enfim, conflitos de alta complexidade e conflitos que estão, assim, na ordem do dia, que estão muito sensíveis neste momento, né? E eu acho que isso tem que ser considerado para a gente falar desse tema aqui hoje. Então, eu organizei a minha fala aqui em basicamente 3 momentos rápidos, e um momento vai coincidir com o início da fala do professor Leandro também, né, que é esse histórico, né, entender um pouquinho de onde que surgiu toda a discussão sobre mediação, arbitragem, conciliação, né, há um momento em que no Brasil isso se torna uma questão, né, mais premente, e aí você vai ter uma série de digamos, reformas visando exatamente a implementação desses mecanismos, desses métodos, né? Aí depois eu queria falar para vocês, num segundo momento, o que é a mediação e o que é a conciliação, muito também dentro dessa perspectiva que o professor Leandro colocou, né, que muitas vezes a gente escuta essas palavras sendo utilizadas de maneira indevida, né, e as pessoas às vezes chamam uma coisa, né, chamam o abacaxi de maçã, né, é uma coisa, mas é outra, né, estão fazendo outra, enquanto usam uma palavra inadequadamente, e eu acho que isso não é só um preciosismo semântico, né, eu acho que o que eu quero mostrar na terceira parte da minha fala é que isso tem implicações práticas, né, para a prática profissional, e por isso que é importante realmente conhecer o que são esses mecanismos e
saber como aplicá-los, né? Então, sobre a questão do histórico, eu teria a acrescentar ao que o professor Leandro já falou, que, de fato, assim, a década de 90 no Brasil, 1990, que exatamente quando tem a lei de arbitragem, aí eu vou lembrar também uma outra lei, que é a lei dos juizados especiais, né, também da década de 90, assim, por que essas leis aparecem nessa época? Porque está tendo um debate que é muito impulsionado pela Constituição de 88, assim, começou a Constituição, e aí, bom, vamos mudar o ordenamento brasileiro, a forma como se pratica o direito, e ali uma das questões que aparecem é justamente primeiro, uma crítica ao judiciário como instituição, né? Então, uma constatação, inclusive, essa constatação se fez empiricamente, a partir de estudos, né? De que você tinha uma lentidão na justiça, você tinha um acúmulo de processos, quer dizer, a média de tempo que durava um processo na década de 90 para ser julgado era 15 anos, hoje, para vocês terem uma ideia, é 4, 5 anos, então, assim, o judiciário trabalhou fortemente para melhorar isso, mas ele também teve uma lucidez, vamos dizer assim, naquele momento, de que não adiantava você ficar só no judiciário, só trabalhar a ideia moderna, né, de que o judiciário é o órgão que detém o monopólio da resolução de conflitos. Então, essa é uma das questões que estava sendo discutida ali. Não há um monopólio. Ao contrário, se a gente tiver um monopólio, nós vamos ter problemas, porque esses conflitos, naquele momento, na década de 90, eles vão se tornando, assim, nós vamos criando várias pressões. Uma das pressões, né, que se volta para a reforma do judiciário, é a pressão que vem da circulação dos capitais, então vem das empresas, né, que querem que essa circulação de capitais seja mais fluida, e para isso você precisa basicamente de duas coisas, rapidez e previsibilidade. Então, previsibilidade dos contratos, né, o pacta sunt servanda, enfim, você precisa também rapidez nas decisões, tudo o que naquele momento o judiciário não tinha no Brasil. Né? Então, uma das questões foi ali, uma das pressões. Uma outra pressão vem de um outro lugar, vem da sociedade civil e da ampliação dos direitos sociais no Brasil. Então, a Constituição de 88, ela faz uma ampliação desses direitos, e aí você começa a ter movimentos organizados em prol de certos direitos, e aí, o que acontece com esses dois movimentos? Eles são movimentos muito diferentes, são pressões muito diferentes, mas eu diria que se eles têm algo em comum, é que ambos estão sinalizando para uma complexificação dos conflitos. Então, uma questão que o Leandro colocou aqui também, né? O judiciário, ele estava muito acostumado a olhar para o conflito individual. Então, até os exemplos que a gente tinha na faculdade eram assim, né? O primeiro exemplo que o professor de civil dava era, se o fruto da árvore do vizinho, né, o ramo cai lá para o seu terreiro, se aquele fruto é seu ou não. Então, esse que era o exemplo de conflito, né? Um conflito de vizinhos, e um conflito entre duas pessoas, né? E claro que esses conflitos que são trazidos, seja pela circulação de capitais, seja pelos movimentos sociais, já não são conflitos desse tipo, né? São conflitos que envolvem alta complexidade, primeiro porque são pelo volume, né? São grandes. Você tem um conceito no processo civil, que é o conceito de parte, mas aqui, parte era isso, né? Era Tácio contra Tício, sei lá. E aqui não, aqui você tem grupos sociais inteiros disputando interesses, né? Então, no final das contas, você vai ter, né, esse caráter mais coletivo, até difuso, dos direitos, um problema de acesso à justiça, né? Como é que esses vários atores sociais diferentes vão aceder à justiça, e uma complexidade maior do conflito como um todo, inclusive do assunto que está envolvido, né?
Em definitivo, então, na década de 90 para os anos 2000, nós começamos a criar leis que efetivamente caminhassem para esse lado. Olha, vamos procurar outras formas de resolução de conflito que não se concentrem no judiciário, naquela visão adversarial do judiciário, contenciosa, e que, inclusive, abram para outros outras possíveis formas de resolução, né? E aí é que vai entrar a conciliação, a mediação, a arbitragem, todas essas. Só que também há um movimento interessante que acontece nos anos 2000 no Brasil. Pensem que, como um exemplo, né, ou como um marco, que a emenda constitucional 45, que é a chamada reforma do judiciário, é de 2005. Então, nos anos 2000, o que vai acontecer é que, além desse debate sobre uma ampliação das formas de resolução de conflito, vai haver um debate sobre a adoção institucional pelo próprio judiciário dessas formas de resolução de conflito. Então, veja, nós temos dois movimentos. Nós temos um movimento que amplia, não deixa só no judiciário, joga para a sociedade civil, joga para outros atores sociais, e nós temos um outro movimento em que o judiciário fala assim, não, nós queremos botar isso para dentro do judiciário também, a gente quer usar isso dentro do judiciário. E aí é uma certa disputa monopolista novamente, né? Porque eu acho que o Leandro falou um pouco dessas, digamos, dessas surpresinhas que de vez em quando o pessoal fica ali pressionando, que é exatamente para você tirar do âmbito da sociedade civil, por exemplo, ou das empresas, a capacidade de fazer composição de litígios, para você novamente voltar a um modelo, esse modelo mais monopolista, né? Então, essas disputas políticas, eu vou chamá-las assim, elas não se encerraram, né? Elas estão em plena efervescência. Bom, então, pensando um pouco nesse contexto, né, esse que eu chamei aqui de um histórico, mas é mais um contexto, assim, do debate, o que é a mediação e o que é a conciliação? Né? Mediação e conciliação, elas são métodos ou procedimentos consensuais, não adversariais, né? Como o professor Leandro falou aqui, né, de autocomposição, poderíamos chamar também de autocomposição. Isso, teoricamente, seria dessa maneira, e eles têm, basicamente, algumas diferenças entre eles, porque ambos são métodos consensuais, não adversariais, mas aí eles vão ter essa figura, né? Eles têm ambos a figura das partes, e eles têm ambos uma terceira figura, uma terceira pessoa ali que está fazendo, seja a mediação ou a conciliação. E a diferença que vai haver entre mediação e conciliação tem a ver exatamente com o papel que esse terceiro ali exerce no conflito. Então, vamos lá, na mediação, nós temos o mediador, ele que é o terceiro, né? O terceiro é o mediador. O que o mediador faz? Então, olhem aqui, prestem atenção nos verbos aqui, né? Ajudar, estimular, facilitar. É isso que ele faz, né? O conciliador, que é esse terceiro que está lá na conciliação, vejam o que ele faz, né? Ele propor, interferir, sugerir. Então, eles têm papéis diferentes, porque o mediador, ele não está ali para dizer como as partes têm que solucionar o seu problema. O mediador, ele está ali para facilitar uma conversa. Então, às vezes, no conflito, as pessoas deixam até de se olhar na cara, elas não querem conversa uma com a outra, né? E o mediador é aquele que restitui laços de cooperação para que as pessoas possam conversar. E uma vez que se restitui esse laço cooperativo, as próprias partes vão chegar numa decisão. Elas mesmo já conversando, vão trocar uma ideia, vão falar, olha, o melhor é a gente resolver da maneira tal. Então, o mediador, ele
deixa que as partes cheguem à conclusão e à solução, digamos, né? E ele só se coloca ali como essa pessoa que está ajudando a criar opções, ajudando a criar o espaço, o clima, para que essas soluções emerjam da conversa, né? Elas surjam da conversa. O conciliador, ele tem uma atitude, digamos, mais propositiva ali, né? Porque o conciliador, ele está avaliando os prós e os contras de cada discurso, então as partes estão lá contando a história para eles, ele está ali anotando, olha, essa parte quer isso, a outra está reivindicando aquilo, e ele está analisando as vantagens, as desvantagens, para, ao longo da conversa, né, ao longo dessas reuniões de conciliação, ele propor uma solução. Então, ou propor mais de uma, né? Fala assim, olha, pelo que eu ouvi aqui, vocês poderiam fazer assim, ou poderiam fazer assado, ou poderiam fazer assado, e aí ele também propicia essa solução, mas também de uma maneira mais propositiva, sugerindo como efetivamente aquele conflito pode ser resolvido, né? Bom, aqui eu estou dando para vocês, assim, um beabá do que é, assim, em 5 minutos, o que seria essas duas coisas, e eu depois posso deixar para vocês, mandar para o grupo um conjunto pequeno de bibliografias que pode interessar vocês, se vocês quiserem ler com mais calma, né? Mas eu queria falar disso para, então, entrar, no final das contas, no terceiro ponto, que é como é que a gente aplica esse esqueminha básico, né, do que é a mediação e o que é a conciliação, nos conflitos minerários, né? E aí, antes de eu entrar nessa terceira parte, eu me esqueci de falar uma última coisa, sobre a distinção entre mediação e conciliação. Um último aspecto que eu estava me esquecendo aqui é dizer o seguinte: as partes, como eu disse aqui, elas podem ser indivíduos, mas também podem ser grupos. E nós temos que partir, e eu parto aqui na minha fala de um pressuposto de que esses grupos e esses indivíduos, eles vivem num mundo objetivo e real, digamos, de desigualdades. Então, para mim, a desigualdade é um ponto de partida. As pessoas não são iguais e os grupos não são iguais. E isso gera uma questão que tem que ser trabalhada tanto na mediação quanto na conciliação, em qualquer tipo de formas de resolução de conflitos, seja ela por meio do contencioso, seja ela por meio de acordos, né? Essas desigualdades, elas são um elemento presente, o elefante no meio da sala ali, que você tem que lidar com ele, né? E pensando nisso, vejam, a conciliação, o conciliador, por ele ter esse papel mais propositivo e proativo, ele consegue, no seu papel de conciliador, dar uma equilibrada nessas desigualdades, porque ele pode já levar em consideração essas desigualdades para poder ver em que medida elas estão afetando a fala, em que medida elas estão afetando a forma como as pessoas estão se comunicando e como elas estão chegando nas soluções. O mediador, ele já tem um papel mais, como eu disse, mais de coordenação, de uma coordenação da fala, sem fazer tantas proposições. Então, na mediação, existe uma regrinha de ouro, que eu estou tirando aqui de um livro, que é um dos que eu vou recomendar a vocês, do professor Boaventura de Souza Santos, que se chama Para uma Revolução Democrática da Justiça. E lá nesse livro, Para a Revolução Democrática da Justiça,
o Boaventura conta, inclusive, a história da mediação, de onde surge os primeiros grupos de mediação nas tribos africanas, né, há milhões de anos atrás. Então, eles já têm, assim, povos africanos, principalmente que são originários, né, dessas tribos mais antigas da África, eles têm, assim, experiências milenares com mediação. Eles sabem fazer mediação há mil e tantos anos, né, 2000 anos, não é de ontem, não é de 1990, nós estamos falando de 3.000 anos de mediação. E o Boaventura está contando um pouco sobre o processo em Portugal e na Europa, né, e mostrando como é que houve uma influência grande desses modos de mediação de conflitos que vinham da África, né? E aí há um momento, então, no livro, que ele fala o seguinte, a regrinha de ouro. A mediação não é adequada, não é um método adequado para você aplicar quando você tem uma disparidade muito acentuada entre as partes. Então, se você tem uma desigualdade muito grande entre as partes, você não pode usar mediação. Por que não pode usar mediação? Porque as relações de poder ali não vão conseguir ser equilibradas. Quem está mais poderoso na relação vai se sobrepor ao outro. Ele vai acabar se sobrepondo ao outro, né? E na conciliação, isso pode ser um pouco suavizado. Mesmo assim, é extremamente complexo se fazer isso. Vou dar um exemplo assim clássico e simples. Violência doméstica. Muitas, inclusive o Poder Judiciário brasileiro, nas varas de família, né, tem utilizado muito conciliação, né? Eles têm varas de conciliação e que dão super resultado. Para mim, qual que é o limite disso? Violência doméstica. Se você tem um caso de violência doméstica, que você está lidando ali num conflito familiar, você utilizar conciliação ou mediação é extremamente temerário, porque você tem uma pessoa ali que já exerce um poder de vários tipos, né? Vários tipos de poder, porque essa violência se dá desde a violência sexual, violência econômica, violência psicológica. Então, você tem uma pessoa que exerce esse tipo de violência contra a outra, como é que essas pessoas vão conversar sem que uma continue subordinada à outra? Então, dando um exemplo aqui. Então, vamos lá, chegamos nos conflitos minerários, que é onde vocês querem chegar. E onde vocês querem se formar, e eu acho bacana vocês se formarem nisso. E extremamente necessário. O que tem acontecido nos conflitos minerários atualmente? Primeiro, nós temos que entender que tipo de conflito é esse. De que conflito nós estamos falando? Então, por exemplo, se eu tenho conflito entre empresas, né, entre empresas de mineração, modos de autocomposição podem ser modos interessantes de resolução. Porque você tem pessoas que estão falando no mesmo nível. Claro que sempre, como eu disse, sempre vai haver algum nível de desigualdade, você vai ter que considerar isso. Mas, basicamente, são empresários, normalmente esses empresários vão ter um nível educacional parecido, uma classe social parecida, né? Eles vão ter, assim, um nível de conhecimento um do outro que permite esse diálogo, né? Uma outra coisa que eu acho que é possível, você utilizar a mediação, por exemplo, quando você tem a relação entre o Estado, ou vários órgãos do Estado, aqui eu falo Estado de maneira ampla, né, órgãos do Estado em geral, e empresários da mineração. Por quê? Porque ali nós temos organizações muito diferentes, mas que ambas exercem algum tipo de poder econômico e político. Então, elas têm como pressionar umas às outras, mas elas também têm como dialogar umas com as outras, né? A minha crítica definitiva é a utilização da mediação e da conciliação atualmente, que é a moda, assim, você pega membros do Ministério Público, da alta cúpula do Ministério Público hoje, membros da alta cúpula do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça de Minas hoje, que batem no peito, orgulhosos, por fazer mediação de conflitos
em conflitos de alta complexidade minerária entre as empresas e as comunidades. E eu acho isso vergonhoso, sinceramente. Estou abrindo meu coração aqui para vocês. Eu acho vergonhoso, porque o que a gente tem acompanhado é a sistemática violação de direitos a essas comunidades. E a mediação é um jeito, neste caso, do Judiciário, do Ministério Público, que são órgãos que têm poder de polícia, entre aspas, né, um poder justamente de dizer, olha, fulano cometeu um crime, fulano está errado, fulano tem que pagar, né? Ou seja, são órgãos que estão encarregados de criar a responsabilização jurídica dessas empresas. Eles se lavam as mãos. É Pilatos, assim, lava a mão, não é comigo. Vocês que se entendam ali. Então, nossa, a prática, o real, eu estou falando real porque eu estou aqui justamente na atividade que a gente faz na plataforma Ácoro, acompanhamento não só dos 2 rompimentos das barragens em Mariana e em Brumadinho, nós estamos fazendo também o acompanhamento hoje das 41 populações que estão ameaçadas de rompimento, o que nós estamos chamando de lama invisível. É a lama invisível, ou seja, eu vou pegar um exemplo básico aqui, do lado de Belo Horizonte, Macacos, a cidade de Macacos. A cidade de Macacos está ameaçada por 2 barragens em nível 3. E em 2019, né, 2019, janeiro de 2019, o dia que a sirene tocou em Macacos, Macacos acabou. Que Macacos era uma cidade turística, de bares, de restaurantes, de hotéis, né, e tal. O dia que tocou a sirene, acabou. Não tem mais Macacos. Ou seja, você já está sentindo todos os efeitos, sem ter rompido a barragem, você já sente todos os efeitos. E os danos econômicos, sociais, psicológicos, de toda ordem, na cidade. Barão de Cocais é a mesma coisa, Congonhas é a mesma coisa, André do Mato Dentro é a mesma coisa. Assim, nós podemos dar uma lista de populações hoje que estão ameaçadas pela mineração, e o Ministério Público e o Tribunal de Justiça embarcam na onda da mediação. E veja, eu sou da onda da mediação, adoro mediação, eu fiz mediação no Polos anos e anos, a gente fez mediação comunitária no Polos anos e anos, inclusive de conflitos de alta complexidade. Por exemplo, fizemos mega mediações entre o poder público e as comunidades da aglomerado da Serra e do aglomerado Santa Lúcia com relação à aplicação do Vila Viva, né, que é aquele projeto, era um projeto de urbanização das favelas, né, e a gente fez uma mediação, veja, com 2 partes que a princípio não conseguiriam, eu acabei de falar, regra de ouro, elas são desiguais, o Estado tem todo o poder de fazer o que quiser, e as populações pobres de favela. Mas o que aconteceu com essas populações? Elas conseguiram um tal grau de articulação interna, de organização autônoma, né, de um movimento próprio, que elas conseguiram negociar. Então, aglomerado Santa Lúcia fez, com o município de Belo Horizonte, 54 audiências públicas, para poder chegar num projeto de urbanização da comunidade, né? E eles falando, não, volta os arquitetos, muda isso no projeto, muda aquilo no projeto. Então, assim, realmente, eles conseguiram ganhar voz nesse processo de mediação comunitária. O que não está acontecendo com essas populações em Mariana, em Brumadinho, em nenhuma dessas cidades minerárias, porque o que a gente está vivenciando nesses lugares, e acabo com isso, né, já passei 4 minutos, é o que nós estamos chamando de terrorismo de barragem. Desculpem o termo, eu sei que é um termo forte, mas é o que a gente tem visto na prática. Então, como o Ministério Público, o Judiciário estão falando, não, vocês que se entendam, vocês são adultos, né, vocês, né, têm toda a capacidade de discutir o que vocês querem, né, só que de um lado você tem populações fragilizadas com medo,
Imagina, se macacos, volto ao exemplo de macacos. Todo dia 8 em macacos, eles fazem supostamente um treinamento de fuga, né? E nesse treinamento de fuga, eles tocam uma música clássica de manhã, nos alto-falantes, no meio da cidade, e depois eles tocam as sirenes. Então, essa música clássica é para sinalizar que é só um treinamento, que não é de verdade. Mas tem pessoas tomando remédio controlado por causa da música. Se sabe aquele condicionamento daquele filme, como é que chama um filme? Me esqueci agora, do Stanley Kubrick. Me fugiu completamente o nome aqui. Laranja Mecânica. Do Laranja Mecânica, obrigada. É exatamente isso. Esse condicionamento laranja mecânica. A pessoa começa a ouvir a música, já pira, ela pira na hora. Então, assim, e aí o que aconteceu? Agora, nas chuvas, a gente viu que a rota de fuga que a Vale montou lá não serve de nada, porque ela alagou toda e ilhou macacos, então não serve para nada. É mentirosa essa rota de fuga. Então, todo dia 8, você escuta a musiquinha para saber que ali, né, eles estão treinando como é que você fugiria se a barragem estourasse. Só que bastou uma chuva para ver que não vai valer de nada. Porque se acontecer mesmo, ou seja, se a sirene tocar sem a musiquinha, eles vão ficar, eles não têm por onde sair. Então, o que eu tenho a dizer? Nestes casos, não há mediação. Se vocês querem aprender como se fazer uma mediação ruim, mal feita, estudem o acordo da Vale com o Estado de Minas Gerais, de 38 bilhões de reais. Aí vocês vão aprender como não fazer mediação, que é importante também. É o que o professor Leandro falou aqui. Temos que saber com o que nós estamos mexendo. Qual é o instrumento. Então, saber como não fazer é tão importante quanto saber como fazer. E eu alerto a isso porque todas essas ações que a empresa está fazendo, ela está fazendo com assistência jurídica. Né? Ela está fazendo, inclusive, a assistência jurídica de uma firma de São Paulo, chamada Falec, que o advogado, ele fala assim, eu sou o suprassumo da mediação no Brasil, porque eu fiz a mediação, no caso lá do acidente em Congonhas, né, do avião, e agora fiz aqui em Brumadinho. Mas quando você vê o que a Falec está fazendo, a Falec não é... Primeiro, eles não são mediadores, porque eles são pagos pela Vale. Se a Falec é paga pela Vale, então não é mediador, porque o mediador tem que ser imparcial. Ele não pode ter lado. Se o sujeito está recebendo o salário dele da empresa, então ele não é mediador. Não é isso? Então, chama de mediação uma coisa que não é mediação, é uma negociação. E para ter negociação, então, a outra parte tinha que estar também assistida juridicamente, né? Não pode só a Vale chegar lá com Falec, com milhões de empresas, Machado Meyer, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, né? Sediado no Rio de Janeiro. Então, chega lá com os advogados do Machado Meyer, chega com os advogados da Falec, para encontrar o quê? Uma viúva que perdeu o seu marido no rompimento da barragem, que está tomando remédio controlado e tentando segurar a onda para não pirar, porque ela tem que criar 3 filhos. Não vou dar o nome aqui, mas eu estou falando de uma pessoa real. Então, neste caso, não há mediação. É o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Desculpa que eu acho que eu extrapolei aqui um pouquinho o horário. 9 minutos. Imagina. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu achei muito, muito didática. Eu estou encantada realmente. Muito obrigado também pela sensibilidade em tratar de um tema que é realmente muito, muito sensível mesmo, que envolve muitas questões. E para a gente dar continuidade, então, ao nosso encontro, eu vou abrir o chat para vocês interagirem com os palestrantes. Então, quem quiser mandar alguma pergunta, sinta-se à vontade para escrever ou para falar também, quiser abrir o microfone. Eu vi que aqui no chat, o Marcos, eu acho, ele tinha
direcionado uma pergunta para o professor Leandro. Então, ele falou que ele estava sem microfone, eu vou ler aqui a pergunta para vocês. E aí, a Maria Fernanda também, se depois quiser complementar, sinta-se à vontade. Ele gostaria de perguntar se há alguma controvérsia acerca da disponibilidade patrimonial, que é requisito indispensável para a arbitragem dos bens e direitos minerários, ou a questão é pacífica para aqueles que praticam a arbitragem nessa seara. Bom, vou começar aqui e aí depois Maria Fernanda complementa ali. Na verdade, acho que os critérios, você tinha respondido aqui para o Marcos, que a Maria Fernanda, na fala dela, ao falar da perspectiva da mediação, ela meio que colocou um pouco do que para arbitragem, não tem muita diferença, né? Eu posso dar alguns exemplos. Eu, por exemplo, já atuei como árbitro em 2 casos que tocavam o direito minerário. Num deles era a companhia mineradora de um lado e o proprietário do terreno do outro. Né? Então, ali você tem os particulares resolvendo algumas questões, né, relacionadas ao contrato, a descumprimento de cláusula contratual e tudo. Então, esse é um caso. Um outro caso, ele era indiretamente ligado ao direito minerário, era uma questão de propriedade intelectual. Né, envolvia os direitos de patente sobre o desenvolvimento de um processo específico de pelotização do minério, não sei mais o quê, e aí o desenvolvedor daquela metodologia de um lado e a mineradora do outro. Então, você tem assim uma série de questões, geralmente envolvendo as empresas, né, ou as pessoas envolvidas ali, né? Mas eu acho que a fala da Maria Fernanda, ela pode ser muito bem colocada também para arbitragem, porque esse equilíbrio a gente tem que encontrar também na arbitragem. Quando não há essa isonomia, não há esse equilíbrio na participação, você corre um sério risco de até às vezes ter uma arbitragem, mas aquela arbitragem, ela depois ser questionada, ser maculada de nulidade a sentença, né? Então, assim, esses tipos de questões, eu entendo, aí, em cima da pergunta do Marcos, que são questões meio que pacificadas, né? Então, assim, tanto é que o percentual de casos de arbitragens de direito minerário é muito pontual, é muito específico, né? Então, essas questões mais específicas, mais delicadas que a Maria Fernanda colocou ali, eu acho muito complicado você trazer para a arbitragem. Né? Então, assim, realmente isso, essas questões patrimoniais, contratuais, de business mesmo, de negócio entre as empresas envolvidas, entre o proprietário da terra e a mineradora, uma mineradora e outra mineradora, entre empresas do mercado ali. Eu acho que isso aí realmente não tem grandes problemas, não, tá? Não sei se Maria Fernanda quer complementar aí também. Não, e complementar que, se a gente pensa, por exemplo, câmaras de arbitragem, assim, extremamente bem-sucedidas, né, que são as câmaras arbitrais internacionais, porque envolvem empresas multinacionais, então elas estão em pé de igualdade do ponto de vista econômico, de poder, né, e elas precisam, sim, de uma celeridade, elas precisam, inclusive, de alguém que conheça tecnicamente os assuntos. Às vezes um juiz não vai entender tecnicamente de questões econômicas, questões do negócio, né, propriamente daquela empresa, daquele segmento, e o árbitro muitas vezes vai ter esse conhecimento mais aprofundado, né, mais vertical, assim, do que é preciso entender daquele negócio. Então, esses acho que são momentos que a coisa dá muito certo. E aí, esclarecer nesse sentido, né, que eu acho que no caso ali de Brumadinho, por exemplo, certamente implicava uma responsabilização da Vale em relação ao Estado de Minas Gerais. Ou seja, a Vale tem uma série de responsabilidades, entre elas em relação ao Estado de Minas Gerais. Então, o Estado de Minas Gerais pode, por meio de uma mediação, né, buscar essa solução? Eu entendo que sim, porque é o Estado de Minas Gerais e a Vale. Então, nós estamos ali, 2 gigantes, vamos pôr assim, 2 gigantes negociando, em pé de igualdade, todos cheios de advogados, cheios, né? Um tem uma estrutura inteira, a AGE inteira, para estudar as questões, o outro tem lá os escritórios. Então, esses interesses podem ser mediados, né? O problema é quando, por exemplo, este acordo em particular, ele entra em outras
interesses, né, que, ao meu ver, não eram cabíveis ali, porque aí acabam violando direitos. Como diz o Jardel aqui, nos casos de grande desigualdade econômica, acaba uma conciliação forçada, é isso que acontece. Quer dizer, vou fazer um acordo ruim aqui, porque senão eu vou morrer e eu não vou receber nada e eu vou, sabe? E as coisas vão cercando, assim, será que o judiciário vai reconhecer meu direito? Isso aqui vai sair daqui a quantos anos? Então, a pessoa vai lá e aceita o que vier pela frente, para não... né, para não ficar, assim... não sei por que aceita, né? No final, assim, para não dizer que não aceitou, que realmente elas não aceitam convictos, né? Bom, o próximo que levantou a mão aqui para poder falar é o Gabriel Aragão. Então, Gabriel, se você quiser abrir seu microfone ou escrever a pergunta no chat, sinta-se à vontade. Perfeito, obrigado. Vou abrir o microfone aqui. Professor Leandro, quem eu tive o prazer de ter aula também, lá na PUC. Professor Maria Fernanda, tive a oportunidade de conhecer agora. Muito obrigado pela exposição. Excelente. A minha pergunta, na verdade, nem em si é uma pergunta, é muito mais um brainstorm que eu tive aqui enquanto escutava as exposições, né? E principalmente muito focado no aspecto dos números que o professor Leandro trouxe para a gente, como são tão baixos. Assim, se formos dividir necessariamente, né, direito minerário em si é muito complicado, né, participar principalmente de uma arbitragem, mediação, porque muitas vezes vai estar envolvido a ANM, é um direito, né, da União, direito difuso, etc. No âmbito administrativo, né, com a ANM, mais específico de direito minerário. Agora, se nós partimos do pressuposto que é uma empresa, né, que explora, né, e tem os direitos minerários, explora as lavras, etc., aí nós temos uma situação muito mais multidisciplinar do que necessariamente o direito minerário em si, né? Eu acho que, pegando um pouco o lado do professor Leandro, as empresas vão utilizar da arbitragem, né? Já tive a oportunidade também, né, de trabalhar numa mineradora, muito mais em contratos, né, das empresas entre si, do que necessariamente o direito minerário, né? E, além disso, o direito minerário não vai envolver só mineração, muitas questões de engenharia e também direito ambiental, que eu acho que não pode ir para arbitragem, sinceramente, não sei, é uma dúvida minha, não sei se o direito minerário e ambiental vai poder ir para uma arbitragem, principalmente questão de valor, questão de publicidade dos atos, muitas vezes a arbitragem, né, é confidencial, e por isso que é muito interessante. E talvez indo um pouco mais para o lado da mediação e conciliação, seria muito mais interessante, né? Assim, as empresas hoje em dia já têm departamentos enormes, né? De trocar ideia e conversar mesmo com as comunidades, que é extremamente importante. Outro dia nós tivemos aqui também a palestra no GEDMIN da mineração em terra indígena, que é um tema assim, né, delicadíssimo, e entendo que seria muito mais interessante tanto do Congresso Nacional, né, quanto das empresas também utilizarem, né, da mediação e conciliação, se possível, ou até, né, igual eu comentei, a MP não tem parcialidade nenhuma, MP e MPF, né, dos 14 casos que eu participei sempre foi também do contencioso, né, não vejo nenhuma imparcialidade, talvez alguns interesses ali até, né, escusos, que não é da comunidade. Mas eu queria ver nesse aspecto de vocês, né? Muitas vezes a arbitragem é difícil utilizar também no caso de ações possessórias, né? Que às vezes a empresa quer utilizar uma terra para fazer alteamento de uma barragem num terreno da fazenda do seu João. Imagino que a arbitragem também não vai conseguir ali abranger esses casos, porque por menores e também pelo custo muito grande da arbitragem, né? É mais uma reflexão, né? Não sei se quiser, Maria Fernanda, por favor, o professor Leandro quiser complementar, da possibilidade, como que o direito minerário e as empresas, né, que exploram, como que elas conseguem utilizar dessa mediação? Imagino que, né, de novo, né, no caso da mediação e conciliação, mais para comunidades voltado, e a arbitragem vai ser não necessariamente direito minerário, porque é difícil envolver algo só direito minerário, né? Como o professor Leandro expôs aí, foi um caso, por exemplo, de patente de pilotagem, né? Não é direito minerário em si, né? É complicado, mas é mais isso, é mais uma reflexão. Vou começar aqui, você complementa, tá, Maria Fernanda? O Gabriel, ainda bem que você abriu a câmera. Agora, te vendo, eu lembro de você, pelo nome,
não veio rapidamente, não. Bom te rever também. Mas é isso, assim, a maioria dos casos que eu conheço de mineração na arbitragem, o direito minerário, ele tangencia o assunto, não é o foco. É questão de engenharia com o minerário, é questão de propriedade industrial com o minerário, é questão civil, contratual, empresarial com o minerário. Em geral, é isso, tá? O que tem vindo aí. A Amanda até tinha colocado aqui a dificuldade dela, né, de identificar bibliografia, materiais especificamente de arbitragem. O que você mais tem realmente estudos específicos sobre um caso aqui, ou de um tema de minerário que apareceu numa arbitragem incidentalmente, né? Algo exclusivamente de minerário, pelo menos não tem aparecido, né? Não vou dizer porque assim, minerário não é a minha área de atuação principal, né? Mas eu já tive mesmo assim, eu já tive 2 casos que tocou o minerário aí indiretamente. Mas eu acho que não vai fugir muito disso que você pensou, do que você trouxe, não, tá, Gabriel? Não sei se a Maria Fernanda pensa diferente, eu acho que o minerário, especificamente, o ambiental especificamente, o ambiental também de relance, o ambiental como um tema paralelo, isso eu já vi na arbitragem, né? Isso acontece, aparece, mas sim, como uma coisa que tinha a ver paralelamente com as licenças ambientais da obra que estava sendo construída, não sei aonde, e aí o tema das licenças ambientais apareceu no meio da arbitragem. Mas não era arbitragem sobre as licenças, só para te dar um exemplo, entendeu? Então, esses temas eles acabam tangenciando o mundo empresarial, o mundo industrial como um todo, né? E o ambiente da mineração passa por isso tudo também, né? Maria Fernanda, quiser complementar aí? Então, Gabriel, eu acho que você coloca uma questão também que, ao meu ver, tem a ver muito com certas ilusões que às vezes a gente tem sobre a prática jurídica, assim. Eu acho que na prática jurídica a gente vai se tornando especialista, mas no fundo ela vai exigir você um conhecimento transversal. Então, é muito difícil. Eu acho que hoje é muito mais importante o conhecimento transversal do que propriamente a especialização pura e simples, porque também a especialização é exigida, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que se especializar e conhecer bem de um assunto, a gente tem que ser capaz de transversalmente navegar por várias áreas, né? Então, assim, mesmo você se tornando um advogado, você não sei se você já formou ou você está estudando ainda, mesmo a pessoa se tornando, né, um advogado de direito minerário, ele vai acabar tocando em questões de patente, nas questões do direito civil, nas questões de direito de propriedade, nas questões do direito ambiental e 1000 outras coisas ali, né? Direito econômico, direito administrativo, né? Então, não tem como, propriamente, a gente só trabalhar com uma área do direito, não, isso não vai acontecer na prática, até porque é o que nós falamos aqui, né? Os conflitos são complexos, e complexo significa também que ele envolve uma gama de conhecimentos muito ampla. Eu, como disse aqui, sou extremamente crítica a essa postura de que as mineradoras, de fato, fazem uma conversa com as comunidades. Eu sou crítica a isso. Não acho que fazem, eu acho que elas fazem uma coação às comunidades e elas têm um método de coagir as comunidades sistematicamente. E é o que a gente tem visto, sabe? Das pessoas... isso, assim, não, vamos colocar aqui um mediador de conflitos para discutir, um 0800 para você ligar, mas aí 2 semanas funcionam esses mecanismos, depois ninguém mais te dá uma resposta. Esses são os relatos que a gente tem no trabalho de campo, né? Nunca mais ninguém dá um retorno do que vai ser, do que não vai ser. Volta ao caso de macacos, né?
Pensem bem, a mineradora vai lá, toca a sirene, fala que a barragem vai estourar, e apresenta um estudo de uma mancha, e pinta o chão da cidade de vermelho, mostrando onde que vai passar a mancha. Então, assim, eu abro a porta da minha casa, tá lá a tinta na frente da minha casa. Em outras palavras, eu já olho e falo assim, bom, eu vou ser engolido pela lama. Aí, depois que faz isso, o Ministério Público pede uma reunião, ele aparece com um outro estudo falando, não, agora sua casa não vai ser mais engolida pela lama, nós refizemos o estudo. Então, veja, eu não sei em quem confiar, e se o cara está mentindo? E se a lama for me levar? Como é que eu vou saber, como é que eu não vou saber? Então, chega um ponto que as pessoas estão num tal nível de fragilidade que elas não conseguem negociar, não tem conversa. Uma outra questão, você está falando a questão do avanço hoje da mineração sobre as terras indígenas, que eu também sou crítica, e já falo assim, sou contra. Eu sei que vocês estão trabalhando para sustentar esse negócio aí, mas vocês me trouxeram, me convidaram, não me convidaram, então eu vou falar. É isso, sou contra. Então, vamos dar o exemplo de Brumadinho. Brumadinho, há uma terra pataxó que entrou no acordo da Vale com a Minas Gerais, sendo que isso é um assunto federal. É uma violação clara do direito dos pataxós, inclusive a remoção deles sem autorização da FUNAI, uma clara violação à Constituição Federal e à lei do índio, né? A Vale foi lá, comprou um terreno qualquer, a esmo, e pôs metade das pessoas lá, e a outra metade deixou, não a metade, um terço, um outro terço ficou na terra, porque se recusa a sair, o outro um terço está aqui em Belo Horizonte, né? Hoje de manhã, hoje à tarde, eu estava numa reunião com o pessoal de Macacos. O que aconteceu agora em Macacos? Vocês devem ter visto na televisão. Depois de 3 anos de tocar a sirene, as pessoas foram realocadas, uma parte das pessoas foram realocadas, em torno de umas 40 famílias, em hotéis, em pousadas de Macacos. Depois de 3 anos, a Vale entrega uma notificação, há 4 dias atrás, falando assim, você vai ter que se mudar da pousada e ir para Belo Horizonte, porque nós descobrimos que essa pousada está com problemas documentais, né? Não tem documentação. Olha, os caras demoraram 3 anos para descobrir que a pousada não tinha documentação regular de alguma coisa. Que documentação é essa? Como é que você manda a pessoa para Belo Horizonte, sendo que o menino estuda na cidade de Macacos, ele trabalha na cidade de Macacos, como é que essas pessoas vão se virar? E ele te dá 10 dias para você sair. Vocês estão me falando de comunicação? Não tem comunicação. Entendeu? Você recebe o papel lá e você faz o que com esse papel? A pessoa não sabe o que fazer com o papel. Então, novamente, insisto, eu estou olhando com muita esperança para vocês. Os futuros advogados das mineradoras, pelo amor de Deus, sejam mais sensíveis, sabe? Não deixem essa sensibilidade ser morta, porque Minas Gerais vai perecer debaixo da lama. Isso não é brincadeira, né? Nós temos 41 barragens aqui em Minas Gerais. A maioria está aqui em Minas Gerais. São 46, 41 estão em Minas Gerais. Que podem romper, né? Você vai no Pará, é a mesma situação. Você vai para o Amapá, eu já fui para o Amapá, é a mesma situação, é o mesmo modus operandi. Entendeu? Ah, mas é a Vale? Não estou falando mal da Vale. Aqui vem muito exemplo da Vale, porque a Vale está envolvida nos rompimentos. Isso é um modus operandi do negócio. Eu acho que há um problema no modelo de negócio da mineração. E eu acho que isso vai ter que ser revisto. Isso passa também por uma revisão jurídica, né? Passa pelas mãos de vocês. Então, para mim, é um problema do modelo de negócios, porque isso não é só da Vale, isso é um modus operandi de todas as mineradoras. Em geral, a Vale é uma das lideranças, uma das líderes do setor, então o que ela faz tem uma grande visibilidade. Mas, assim, todas elas operam nessa lógica, e eu não acho que é uma lógica que fala
em favor do diálogo com a comunidade, de respeito aos modos de vida, de respeito às diferenças sociais, né, de respeito à diversidade. Eu não acho que é um diálogo nesse sentido, não. Bom, em virtude do nosso tempo estar quase acabando, eu vou só deixar a Amanda Oliveira, porque já está com a mão levantada há muito tempo, fazer a pergunta dela, tinha até enviado no chat, e aí acredito que os professores também, eles se sentem abertos, caso vocês queiram procurar eles depois, só por causa do tempo mesmo, tá, gente? Então, passo a palavra para a Amanda e depois a gente segue com o encerramento. De falar, Amanda. Qualquer coisa, Amanda, se tiver com algum problema no microfone, se você quiser escrever a pergunta, eu posso ler para você. Eu acho que Tudo jóia, então. Depois você pode entrar em contato com a gente e aí a gente envia para vocês os e-mails dos professores, tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a presença de todos, aos professores. Eu amei as apresentações e também a todos que participaram como convidados. Boa noite para vocês. A gente vai disponibilizar também uma última coisa no YouTube, então para quem quiser rever, enfim, vai estar disponível nos nossos canais de divulgação. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para vocês e até a próxima. Muito obrigada, professores, pela presença, pela apresentação. Foi muito boa e muito didática, inclusive. Obrigada. Obrigado, gente. Exatamente. Boa noite para todos. Valeu. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Maria Fernanda. Boa noite, gente. Bom te ver demais, gente. Muito obrigada a todos vocês. Um abraço. Obrigada pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau. Sucesso aí. Tchau.